Ixi, já tô Boa escutando. noite, boa noite. Vamos lá? Enquanto eu abro aqui, demora alguns minutinhos, então se você está chegando, é só aguardar alguns minutinhos que nós já vamos começar. Já sei que tem algumas pessoas aí, quem já é da casa, quem já é da família, pode dar um oizinho para eu saber que você está aqui no chat, dá um oi, coloca um 4 ou um joinha, né? Tá vendo? Eu não consigo saber quem está se você não me der um oizinho aqui no chat, tá bom? Olha lá, o Paulão, firme e forte. Boa noite agora, meu querido amigo Paulo Peregrino. Muito boa noite, muito boa noite. Tudo bem por aí? Maria Tereza Prado, boa noite, muito boa noite. Queridíssima tia Marli, Martinha Peregrina, grande Emerson, muito bom. Isso aí, vamos chegando devagarzinho. Boa noite a vocês também. Só aguardando alguns minutos. Se puderem me dizer se está tudo certo, o áudio está saindo bem. Antes da gente começar a nossa aula para falar um pouquinho do caminho de Santiago de Compostela, tá legal? Muito bom, muito bom. Tá tudo bem com o áudio, né? Tudo certo. Boa noite, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Isso, bastante gente da família também chegando aqui. Agora tem mais. Sim, sim, está ótimo. Que bom, que bom. Vamos lá. Só lembrando, então, vocês que este final de semana que vem tem encontro. Caso vocês estejam disponibilidade, no domingo nós vamos ter o encerramento do Signa 1 para vocês que são da família. E tem um encerramento especial, é o encerramento do Dia das Mães. Então vai ter uma dinâmica super especial, a dinâmica das mães, uma homenagem ao mês das mães também. É muito emocionante e também é muito funcional, que assim, ela realmente gera transformações das nossas relações com a nossa mãe também. Então, Paulão tá aqui, ótimo, sim, cabeça ainda maravilhosa, Florestas do Caminho. Marcinho, boa noite, boa noite. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo para falar um pouquinho, fazendo um paralelo do que é, né, o caminho de Santiago de Compostela, baseado no Signa 3, o caminho, fazendo um paralelo e os aprendizados que a gente tem na nossa vida, tá? Deixa eu só ajeitar minhas câmeras aqui para eu conseguir ver vocês também ao mesmo tempo e ver os comentários de vocês. Isso, assim fica bacana. Muito bom, muito bom. Tá chegando mais gente aqui. Simone, boa noite, boa noite. Vem chegando, pessoal, vem chegando aí, vem chegando. Boa. Vamos lá, então. Vamos começar o caminho como uma metáfora da nossa vida, tá? Vamos entender que Santiago, ele não é um simples destino, tá? Mas é um espelho da forma como a gente caminha na nossa própria vida também. O caminho, geralmente, o caminho de Santiago, ele começa muito antes do nosso primeiro passo lá na caminhada. Quando alguém olha para o Signa 3, pode até pensar que é só uma viagem, pode pensar que é uma caminhada, pode pensar que é um treinamento que é realizado em Santiago de Compostela. Mas quem vive ou quem viveu o caminho entende algo muito diferente. A gente, ou vocês que já viveram, ou alguém vai viver, ou está aqui para aprender sobre, a gente entende que o caminho ele começa muito antes lá da Espanha. Ele começa quando a gente decide que quer chegar em algum lugar. E tem uma frase que eu uso muito sobre essa metáfora e sobre o treinamento Signa 3, o caminho de Santiago também. Eu falo muito daquela frase, é uma frase bíblica, né? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E eu entendo que muitos. Que eu quero dizer com essa frase? Que também pode fazer um paralelo com tantas coisas que a gente quer realizar na nossa vida. O caminho não adianta muito só você querer muito, desejar.
parece que algo tem que tocar a gente, porque eu já vi muitas pessoas que tinham condições de estar lá, condições financeiras, condições físicas, mas não tinham sido talvez tocados pelo caminho, e parece que as coisas não dão certo, parece que as coisas não andam. E muitos tinham, na prática, tinham de tudo para não dar certo, problemas de trabalho, problemas financeiros, seja lá o que for. Mas quando eles foram tocados, quer dizer, parece que eles foram escolhidos para estar no caminho, as coisas começam a acontecer de forma incrível. E quando a pessoa vê, ela está lá, caminhando em Santiago de Compostela. Mas antes, fazendo então um paralelo com a nossa vida, quando você acha que assim, você escolheu estar no caminho, não, você foi escolhido porque tudo começou lá no Signa 1. Sabe como começou isso? Quando você, no Signa 1, vocês que estão aqui, que já fizeram o caminho, ou se você não fez, né, não tem problema nenhum, essa aqui é uma conversa aberta, não é para quem fez, mas é para entender como o caminho é um paralelo com a nossa vida. E o primeiro paralelo, ele começa assim, você disse sim para o Signa 1. E quando você disse sim para o Signa 1, você estava dizendo sim para o desconhecido. Você teve que confiar naquilo que você não sabia, naquilo que você não via, porque você foi para o Signa 1 no escuro. E eu percebo que muitas das conquistas da nossa vida, elas começam muito antes. Quer dizer, olha só, depois de muito tempo para você chegar lá em Santiago de Compostela, tudo começou muito antes e você jamais imaginaria que o sim que você disse para o Signa 1, esse passo que você deu no desconhecido, mas confiando em algo maior, iria te levar até lá. E esse é o primeiro paralelo, antes de tudo que eu faço aqui, da gente até começar nosso bate-papo, é que muitas vezes as pessoas querem chegar em um objetivo final, mas elas querem ter certezas. Elas querem saber cada passo que ela tem que dar, ela quer saber tudo o que vai acontecer no caminho. Em alguns momentos na vida, a gente simplesmente tem que dizer sim. Mas você fala assim, como eu sei que eu estou falando o sim correto? É quando muitas vezes a gente sente algo no nosso coração. Então, na vida, muita gente quer mudar, muita gente quer crescer, melhorar carreira, melhorar família, o emprego, o casamento, a sua saúde emocional, mas não define com clareza aonde quer chegar. E um dos pontos do caminho de Santiago, a metáfora, tá? É que a primeira coisa, o nosso destino é claro. Nós, antes de, quando você se inscreve, quando você começa, a primeira coisa que a gente faz nós vamos chegar à Catedral de Santiago de Compostela. A gente joga lá longe. Muitos de vocês já tinham esse objetivo claro um ano antes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e na vida é isso também, é também, muitas vezes, nós precisamos nos perguntar, qual é a minha Santiago de Compostela? Qual é o meu caminho de Santiago de Compostela? O que é isso? Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Quer dizer, é entender para onde eu estou caminhando. E essa é uma pergunta que eu já deixo aqui. Qual é a sua Santiago de Compostela? Qual o seu caminho de Santiago de Compostela? Para onde que você vem caminhando? Porque todos os dias você acorda e começa a caminhar. O caminhar é essa metáfora. É acordar, é trabalhar, é fazer a minha rotina. Para ir para onde? O que você quer construir? Qual grande construção? Que tipo de pessoa eu preciso me tornar para poder chegar em Santiago de Compostela? Saber aonde se vai, talvez ali a gente não saiba garantir. O importante é saber aonde se vai. Muitas vezes a gente só não consegue garantir, a gente não consegue garantir o quando eu vou chegar, porque o quando ele pode ser ajustado. Pode ser mais rápido, pode ser mais cedo, mas quando eu sei claro para onde eu vou, eu faço os ajustes, as opções podem ser feitas, mas o destino sempre será claro. Então, o primeiro ponto que eu quero dividir, né, um dos pontos, que é a frase: quem não sabe para onde vai, se perde em qualquer distração.
como no caminho de Santiago, se eu saio andando para lá sem saber qual o destino, qual é a cidade, quanto eu vou caminhar, seguir as setas amarelas, você pode parar e se distrair no seu próprio caminho. E no Signa 3, ali, né, no caminho, antes do planejamento até de tudo, existe uma definição. A gente tem que definir. A gente define qual é o treinamento, a gente define datas claras, a gente define qual o nosso destino final, a gente fala sobre qual o propósito de estar fazendo tudo isso, qual o resultado esperado no caminho. E esse é um grande paralelo com a nossa vida, porque no trabalho, profissionalmente, sem objetivos claros, né? Você vira refém de tudo que é urgente. Então, se você não sabe exatamente todas essas perguntas que eu fiz, para onde você vai, o porquê, os propósitos, parece que tudo toma urgência, a gente perde a noção do que é prioridade, do que é importante fazer naquele dia. E se percebe, quem já fez o caminho, que nos dias dos nossos trechos, a gente tinha muito bem claro de onde a gente ia sair, onde a gente ia passar, onde nós iríamos chegar, e por quê? E você percebia que qualquer distração, ela te tirava da sua rota, ela tirava do tempo previsto que você tinha. Isso é um grande paralelo. Numa família, por exemplo, se você não tem isso, se você não tem movimentos intencionais claros, os vínculos, eles vão sendo vividos quase que no automático, vão se perdendo os vínculos, perde, você perde momentos incríveis. Na vida pessoal não é diferente também, porque sem direção, quer dizer, qualquer dificuldade pode gerar uma desistência. Grande parte das desistências que a gente tem na própria vida é por falta de clareza, clareza de propósito, de objetivo. E o mais importante, pessoal, o cansaço. E, gente, tudo que eu falo do caminho é a metáfora para a nossa vida, porque o cansaço no caminho é o cansaço na nossa vida. Então, cansaço com propósito, ele é diferente de cansaço sem sentido. Quando eu sei para onde eu estou indo, eu aguento melhor cada subida, eu aguento melhor cada dor, eu aguento melhor o cansaço, eu aguento melhor os desafios. E na vida é assim também, né? Quando eu não tenho claro meus propósitos, eu posso parar, eu paro mais fácil, eu paro mais rápido também. O que eu queria reforçar para você, né? Que cada peregrino, né? Ele já parte com um propósito. Pode ser espiritual, emocional, de autoconhecimento, busca de respostas. E muitas vezes, eu afirmo, ele encontra mais do que ele esperava antes de chegar lá também. E muitas vezes o que nós precisamos não são de respostas, são de novas perguntas. E se você é peregrino, você talvez tenha percebido isso. Nós vamos em busca de respostas e voltamos cheio de novas perguntas. E muitas vezes é isso que eu preciso na minha vida, no meu trabalho. Não é ter respostas de alguns caminhos a seguir, mas fazer novas perguntas sobre o caminho que eu venho seguindo. E então, o próximo passo, né? Definimos com clareza nossos objetivos, sabemos o porquê, sabemos os propósitos disso tudo, nós vamos para o passo seguinte, que eu vou chamar aqui, até mesmo para o S3, o Caminho de Santiago, eu vou chamar de o planejamento estratégico. Tudo tem um planejamento, quer dizer, um sonho sem preparo, sem um plano, cuidado, ele pode virar peso, ele pode virar dificuldade. Então, por exemplo, fazendo um paralelo do Signa 3, o que a gente faz? A gente faz uma reunião com o grupo para entender qual é a documentação, qual o tipo de seguro, como que é o clima, quais são as roupas mais adequadas, qual o tipo de equipamento, qual o preparo físico que a gente precisa ter, qual será o cronograma que a gente vai seguir, orientações sobre a mochila, toda essa organização. E o que é isso na nossa vida, né? Qual que é o paralelo que eu faço isso da nossa vida? As pessoas saem fazendo as coisas sem nada disso, sem um detalhamento de tudo que será necessário, sem um cronograma com
dia, hora, o tempo que as coisas devem acontecer. Porque toda conquista que for importante, ela exige preparação. Conquistas importantes, desafios importantes na vida, no trabalho, eles não caem do céu. Então, quem é peregrino lembra de nós começamos a nos preparar muito antes e preparar com calma, olhando para cada detalhe, não atropelando as coisas. Eu vou falar isso algumas vezes, mas, por exemplo, no grupo, nos grupos do caminho, muitas pessoas vinham me fazer perguntas que eram para ser respondidas 6 meses depois. Ah, mas o que vai acontecer lá? Como vai ser aquilo? E o que eu fazia com as pessoas? Olha, voltem para cá. Vamos respeitar cada passo. Agora é a hora da gente se preocupar só com isso. E na vida é assim também. Não basta a gente querer ter uma empresa melhor, por exemplo. Eu preciso organizar processos, eu preciso organizar organogramas, eu preciso organizar o meu negócio. Não basta, por exemplo, eu querer uma família mais unida, talvez, mas eu preciso organizar, eu preciso criar métodos de presença, eu preciso criar conversas intencionais, eu preciso criar momentos de tempo de qualidade. Então perceba que tudo, esse paralelo é tudo na nossa vida. Não adianta eu querer um crescimento profissional. Talvez eu preciso me organizar, o que eu preciso estudar? Eu preciso entender o que eu preciso me preparar. Eu preciso entender qual é uma rotina que eu devo executar para aí sim ter um crescimento profissional. Então, planejamento é quase que transformar um desejo em caminho, em passo, olha, passo a passo, tá? E aqui o que eu queria dividir com vocês, né? Muitas vezes, para a gente crescer, a gente tem que buscar orientações no caminho, a gente entender quais são as dificuldades, qual que é o preparo, os encontros, logísticas. E na vida, nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos, antes de começar a caminhar, aprender, buscar informações, podemos aprender com pessoas que já caminharam por onde eu quero caminhar. Eu posso aprender com pessoas que caminharam o caminho que eu quero caminhar na vida. E qual o nome que a gente dá a isso? A gente dá o nome de mentores, muitas vezes, pessoas que podem me orientar, pessoas que podem me direcionar. E aí eu reforço sempre isso. Nunca vá se aconselhar sobre o caminho com alguém que nunca fez o caminho. Isso é na vida também. Nunca vá se aconselhar com alguém que dá conselhos de um caminho que essa pessoa nunca fez. Os livros são grandes conselheiros, professores são grandes conselheiros, grupo de mastermind, então entendam esse passo também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como está a turma chegando. O Pavilanes chegou também, Patrícia chegou também, boa noite, boa noite. Percival, boa noite. Luciana, minha querida, chegou também direto, acho que lá do Rio de Janeiro, boa noite. A Thaís chegou, a Eriquinha. Anderson chegou. A Emily, a Gi, tem aniversário aí, hein, Gi? Muito bem. E aí, vamos lá. Vamos para um próximo tópico que eu vou chamar de o pré-caminho, tá? Então, nós definimos claros os objetivos, nós entendemos tudo que tinha que fazer e aí a gente começa a fazer como se fosse uma preparação caminho. Quer dizer, antes da grande jornada, né? A gente precisa testar quem eu estou sendo. Quer dizer, será que eu estou pronto para essa caminhada? E o que falta muitas vezes na nossa vida é o teste. E aí você fala assim, mas teste como, Fernando? As pessoas, tudo tem um teste. Vocês já perceberam que tudo na vida tem um teste? E olha só, isso foi um insight, não estava no meu cronograma aqui no meu roteiro, mas eu vou dividir com vocês. Os alunos da academia sabem que às vezes eu tenho um insight, a gente divide um insight. Quando você vai trabalhar, o que as empresas fazem? Período de experiência. Quando você vai casar, o que as pessoas fazem? Período de experiência. O que é isso? O namoro, o noivado. E a gente, muitas vezes, não valoriza a importância desse período pré, de entender, eu posso dizer que um namoro, um noivado, é uma simulação de como vai ser o seu casamento.
Eu posso dizer que um período de experiência numa profissão é uma simulação de como vai ser essa profissão. E muitas vezes ali a gente não quer acreditar no que a gente vê. E a gente não valoriza. E como funciona isso, o paralelo do caminho? Para vocês entenderem como que a gente respeita tudo isso no caminho. A gente faz um pré-caminho aqui no Brasil. A gente fica 2 dias caminhando com o grupo aqui no interior de São Paulo, para a gente testar o quê? Testar a bota, testar a mochila, testar a roupa, entender o preparo físico, entender o ritmo, a sua resistência, todos os desconfortos que você pode ter, os seus próprios limites, o que é pesado ou não. Então, essa é uma metáfora, cara, e aí nesse preparo aqui, as pessoas começam a tomar novas decisões, elas entendem que elas não estavam tão preparadas quanto elas achavam, outras entendem que estão preparadas, outros entendem que o caminho está certo. Então, tudo isso é para que a gente tome decisões antes de cair na busca real de algo. E na vida é assim também, né? Esse pré-caminho é um momento de ajustar rota antes que problemas fiquem grandes. Então, períodos de experiência na nossa vida, eles também servem para que a gente ajuste rotas antes que os problemas fiquem grandes. Na empresa, talvez um teste, ele pode evitar uma decisão mal planejada. Negócios, a gente testa os negócios, testa os produtos, testa os serviços, testa as pessoas, tudo isso pode evitar decisões mal planejadas, mas podem me dar caminhos de indícios de mudanças que devem ser feitas também. Na família, muitas vezes, uma conversa no início de algo pode evitar uma ruptura lá depois. Então, ajustar rotas em relacionamentos, ajustar rotas antes de decisões familiares, ajustar rotas antes de decisões de relacionamento. Na vida emocional é a mesma coisa. Esse teste, esse preparo é a capacidade, muitas vezes, de perceber o incômodo mais cedo. Porque quando eu percebo o incômodo mais cedo, eu evito uma crise maior depois. Então, esse pré-caminho, ele mostra que a maturidade, guardem isso, não é acertar tudo na primeira vez. É ter humildade para ajustar antes de quebrar. Então, eu acho muito rico esse paralelo. Então, um pré-caminho, que significa um período de experiência, que significa teste de um produto, que significa uma conversa de negociação de um relacionamento, tudo isso só demonstra uma maturidade que a gente sabe que talvez não vai dar certo da primeira vez, a gente não acerta da primeira vez, a gente tem a capacidade de renegociar, de refazer, mas o mais importante é ter a humildade de fazer os ajustes, porque eu já vi na prática mesmo, algumas pessoas que lá no pré-caminho, se não tivessem feito, teriam se quebrado lá em Santiago. Mas eu fui lá e foi difícil, foi dolorido. Foi, mas o que você ajustou ou mudou, melhorou muito e evitou que você até mesmo quebrasse lá. Tá? Então, o pré-caminho mostra tudo isso pra gente. Um próximo paralelo que eu quero fazer com vocês, muito importante, é da mochila. A mochila, ela é uma metáfora muito grande, né? E essa frase, para quem está aberto para ouvir, essas frases ou essa frase, ela faz muito sentido, que é: o que pesa nem sempre é o que está nas suas costas. No caminho, a mochila ensina muito para a gente, né? A mochila, ela nos ensina, ela faz as pessoas perceberem que muitas vezes já carregou coisas demais, tem coisas há muito tempo guardadas na mochila. Em alguns momentos na vida, é o momento de começar a tirar os pesos da mochila. Tomar decisões difíceis, porque existem pesos que carregamos na nossa mochila, que eles estão lá há tanto tempo que a gente nem percebe. E o pior de carregar alguns pesos na mochila é quando nós nos acostumamos com o peso na mochila. Isso machuca muito, né? Machuca lá no caminho, machuca fisicamente, desgasta muito. Agora, a maior metáfora que eu queria fazer com vocês
não é sobre a mochila física, porque essa é fácil, né? Tirar coisas, despachar bagagem, deixar a mala de lado, isso é fácil. Mas é a nossa mochila emocional. Essa mochila emocional é forte. E quando as pessoas conseguem amarrar essa metáfora da mochila física com a emocional, é lindo. Porque aí eu começo a tirar da minha mochila culpas. Culpas que eu carrego há anos e culpas que eu me cobro de algo que foi o melhor que eu fiz naquele momento. Foram decisões que eu tomei no momento da minha vida, anos atrás, talvez com menos maturidade, um pequeno jovem, uma pequena jovem. Eu começo a me libertar das culpas. Carregamos na mochila medos. Carregamos na mochila o controle de querer controlar tudo. Carregamos na mochila expectativas sobre coisas e pessoas que talvez já não fazem mais sentido. Carregamos um peso enorme na mochila, muitas vezes, de querer agradar a tudo e a todos. Carregamos na nossa mochila emocional, muitas vezes, comparações. E carregamos relações que já perderam todo o sentido. Há quanto tempo eu carrego uma relação que já não faz mais sentido? Isso que eu estou falando é que eu vejo lá, eu escuto no caminho as pessoas falando isso. As pessoas carregam histórias antigas, ainda estão amarradas a uma história antiga e muitas dores não elaboradas. Então, como é lindo, como a vida fica mais leve. Imagina que você vai tirando da sua mochila, eu tiro uma culpa, eu tiro um medo, eu tiro o controle sobre as coisas, eu tiro a minha expectativa sobre as pessoas, eu paro com a minha necessidade de querer agradar a todos, que eu nunca vou conseguir, eu paro de me comparar com coisas e pessoas, deixo para trás relacionamentos e relações que não fazem mais sentido. Isso faz com que minha vida fique mais leve. Muita gente não está cansada da caminhada, guardem isso. Você está cansado do peso que você muitas vezes insiste em carregar. E tem gente que insiste, tem gente teimosa. Então, não, o cansaço não é da caminhada, mas é do peso. E na carreira, às vezes, é assim também no trabalho. Quantas vezes e quantas ações, quantas atitudes muitos de nós temos no trabalho, na vida profissional, que é pesado, que é querer provar o seu valor o tempo todo, é querer provar que você é bom naquilo o tempo todo. Quantas vezes na família, eu estou dando alguns exemplos, né? A gente carrega um peso de tentar salvar o mundo. Eu conheço muitos de vocês que já carregaram, alguns ainda carregam um pouco, um peso de achar que vai salvar o mundo, a sua família inteira, que a sua família depende de você, que ninguém caminha se você não estiver ajudando, apoiando. É muito pesado carregar isso, carregar responsabilidades sobre vidas que não são nem suas. E assim vai, às vezes, é um peso de estar preso ao que já passou. É um peso de viver ali, preso a algo que está atrás. E aqui, o que eu poderia dividir com vocês? A gente vai além do que é material, vai além do que é físico, sabe? O caminhar, muitas vezes, ele me ensina a carregar apenas o necessário. Deixar os excessos, os extremos, tudo pelo caminho. Escolher nesse ponto, que quando eu falo que é entender o que você quer levar na sua mochila, porque tem que levar. Nós temos uma mochila a carregar na vida, nós temos as nossas responsabilidades para carregar. Mas eu adoro essa frase e eu falo ela para muitas pessoas. É aprender a escolher as nossas batalhas. É aprender a escolher aquilo que faz sentido na minha vida. E aí sim, por essas batalhas, lutar, mas não abraçar todas as batalhas, não querer resolver todos os problemas. E avançar, continuar avançando, exige coragem de deixar pelo caminho aquilo que já não serve mais. Então guardem bem essa frase, continuar avançando exige coragem de deixar pelo caminho,
deixar para trás aquilo que já não te serve mais. Antes de eu pular o próximo tópico, deixa eu ver quem chegou. Está chegando a turma. A Jana chegou, Ju, chegou Reinaldo, a Antônia, Martinha, meu caminho foi, deixei muita coisa para o caminho. Martinha, você aproveitou demais, Marta, seu caminho, foi lindo, foi lindo. Lembrei de um aviso aqui, no final dessa live, eu vou sortear um presentaço gigante para você tocar a vida de alguém, um amigo, um familiar. É um presente gigante mesmo, tá bom? Mas só vou colocar no finalzinho do nosso encontro aqui, tá legal? Para quem estiver aqui com a gente. Vamos lá, outra metáfora interessante. Eu já falei sobre a metáfora da mochila. Eu gosto da metáfora da pedra no sapato, uma pedrinha no sapato. Essa metáfora é linda, é linda, é linda. O que ela resume? Que uma pedrinha no sapato, que pequenos problemas ignorados viram grandes feridas. E isso eu vi lá no caminho, tá? Mas eu não tô aqui para falar disso, mas eu vi lá pessoas com pequenas pedrinhas no sapato. Ah, deixa para lá, depois eu resolvo. Ah, agora não dá. Vai continuando, caminhando, caminhando. E quando vê, aquela pequena pedrinha no sapato virou uma grande ferida. E essa, para mim, é uma das metáforas enormes. Boa noite, turma. Já está chegando a Andréia, Sandro, a Neide. Ah, que legal, galera. Essa é uma das grandes metáforas para mim. É uma das mais fortes, porque uma pedrinha no sapato parece pouca coisa, né? Mas depois de quilômetros, ela machuca, ela fere, ela pode te impedir de continuar. E muitas vezes, vamos começar na nossa família, é uma pequena mágoa, é uma pequena coisa que ele disse, é uma coisa que não foi resolvida, deixa para lá. Pequenas coisas ignoradas podem virar grandes distâncias entre as pessoas. Como uma pequena pedra no sapato vira uma grande ferida, uma pequena discussão, uma pequena conversa não tida, ela vai distanciando, 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 e quando você vê, relações podem ser rompidas. No seu trabalho, podem existir pequenos desalinhamentos, pequenos desconfortos, que podem virar grandes conflitos. O que eu percebo é que a grande maioria dos relacionamentos que se desfizeram, dos problemas profissionais que as pessoas tiveram, elas começaram bem pequeno, como se fosse uma pedrinha que não me incomodava muito, então eu deixei ela ali. E na nossa saúde emocional é assim também, é assim também. Nós vamos evitando, ignorando pequenos sinais, sinais que viram esgotamento, sinais que viram tristeza, sinais que viram uma quietude dentro de mim, que eu não quero mais falar com nada, nem com ninguém, e quando eu vejo tudo isso, se tornou algo muito grande. Numa empresa, seja onde for, pequenos problemas na cultura da sua empresa viram uma crise enorme. Então, nem todo problema pequeno ele deve ser ignorado. Alguns precisam ser resolvidos enquanto ainda cabem na sua mão. Então, eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo aqui devem ter ainda uma pedrinha no sapato que ela está crescendo. Ou se você tem uma ferida hoje, saiba que ela começou pequeno. E isso é uma das grandes lições que eu queria dividir com vocês também. E olha só, agora a próxima metáfora, que é dividir o grande em pequeno. Nós dividimos lá no caminho 160 quilômetros em pequenas metas, né? Metas de dias, em 6 dias. Porque as grandes conquistas na vida, elas são vencidas em pequenos trechos. E eu gosto muito de focar isso. A gente sempre mira numa meta grande e depois a gente vai cortando ela em pedaços e mirando sempre naquele pedaço. Por isso eu insisto, eu bato na tecla lá no caminho também, nos grupos do caminho, quando as pessoas perguntam, qual dia vai acontecer tal coisa? Que dia que é aquilo? Eu estou preocupada com o dia tal, com o dia 4, com o dia 5, com o dia para andar tantos quilômetros. Falo, pessoal, mas a gente só tem que focar em um dia de cada vez. Hoje é dia de sair do Sebreiro e ir até a Tria Castela.
viver tudo isso, viver cada momento, viver cada trecho, depois a gente vai dividindo. E é assim que a gente faz, né? Ninguém acorda pensando apenas nos 160 quilômetros. A gente pensa, hoje eu preciso cumprir esse trecho. E dentro dos trechos, ainda, a gente pode dividir. Agora, eu só preciso chegar até aquela vila. Então, eu divido um grande trecho em outros trechos menores e divido os trechos menores em subtrechos. Hoje a gente só chega até aquela vila, depois até aquele restaurante, depois até aquele ponto de almoço, depois até aquele ponto eu vou parar para descansar. E esse é o paralelo que eu faço com a vida. Grandes objetivos, eles assustam quando a gente olha todo ele de uma vez. Ele é muito assustador. Então, olhar para o desenvolvimento de uma empresa inteira, olhar lá na sua carreira, aonde você quer chegar na sua carreira, talvez esteja muito longe. Se você olhar para lá, ela vai desmotivar. Mas se você olhar os pequenos passos, os pequenos trechos que você tem que caminhar para chegar na sua carreira, olhar para um casamento inteiro, imagina você imaginar, eu vou ficar 50 anos com essa mesma pessoa passando. Não, o que a gente está vivendo hoje? Qual o nosso desafio desse mês, desse ano? Quer dizer, não dá para pensar numa mudança. Você quer mudar radicalmente a sua vida inteira. Olha que loucura. Não. Quais são as pequenas mudanças? Uma frase que eu gosto também. Ó, quem olha só para a montanha desanima. Quem olha só para a montanha. Mas quem olha para o próximo passo continua. Caminhar até o próximo pão com huevos. Ju, isso é muito motivador, né? Huevos, bacon e queso, né? Muito bom. Próximo paralelo que eu quero fazer com vocês é a dor do cansaço. Estava fazendo um comentário aqui do chat, tá, pessoal? A Juliana que falou que vai caminhar até o próximo pão com ovos, né? Eu brinquei com ela que é pão com ovos, queijo e bacon. Mas não é qualquer pão, não é qualquer ovo e não é qualquer bacon, na é verdade? Brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sobre uma metáfora que eu gosto muito de fazer do caminho, que é sobre dor, cansaço e emoções. O caminho, ele é mais emocional do que físico. E a nossa vida é assim também. As nossas buscas, as suas limitações, o que te impede de crescer, o que te impede de chegar a alguns lugares, ele é muito mais emocional do que físico. Porque o físico você vai ver, a gente suporta, a gente aguenta um pouco mais, mas existem emoções que nos travam. A dor no corpo, ela aparece, mas muitas vezes quem desiste é a sua mente. Então, dificuldades práticas e físicas na vida, às vezes você está construindo um castelinho com dominós, quando você vê ele cai tudo. Quem desiste não é o dominó, é só você começar de novo. Então é persistência, é a frustração, são emoções. E no caminho vai ter, pessoal, no caminho vai ter chuva, vai ter frio, vai ter subida, vai ter descida, vai ter bolha, vai ter cansaço, vai ter silêncio, vai ter saudade, vai ter encontro. Então, um paralelo que eu faço com vocês é que na nossa vida profissional, por exemplo, na nossa carreira, muita gente não para por falta de capacidade, para por algum tipo de cansaço emocional, por uma frustração, por um desgosto, por uma baixa autoestima, por falta de persistência. Então, percebe que não tem a ver só com a capacidade, porque você sabe que tem pessoas que profissionalmente elas têm menos habilidades e capacidades, até técnicas do que você, até mesmo uma formação menor do que a sua, muitas vezes, mas ela tem uma força emocional muito maior. E no caminho é assim também. Lá no caminho, existem pessoas com preparo físico que desistem ou fraquejam, e outras com menos preparo seguem em frente, com dor, com cansaço, porque a força está no seu pensamento. E a gente vê em relacionamentos, família, muita gente não se afasta do outro só por falta de amor, afasta por falta de maturidade. Eles se amam, mas faltou maturidade, que é o lado emocional, maturidade emocional. E assim, tem muitos líderes, muita gente que não erra por falta de técnica, fez formação em liderança, estudou cursos de liderança, leu livros de liderança, erra porque está emocionalmente desequilibrado, emocionalmente desorganizado, né? Então, o caminho
Ele exige muito trabalho físico quanto mental, mas e que a transformação ela não vai acontecer automaticamente. Ela vai depender sim dessa disposição interna, né, de quem caminha. Pessoal, o corpo ele sente dor, né? Mas a mente é o que decide se aquela dor é o seu limite ou o seu aprendizado. E isso eu queria tirar do físico, né? Existem dores emocionais também. A gente sente dores emocionais, mas é sua mente que vai decidir se é seu limite ou se aquilo vai ser um grande aprendizado para você. Muito bem, próximo tópico, aprender, que eu estou fazendo vários paralelos que acontecem no caminho, que acontecem com aqui. Controlar os imprevistos. Existem pessoas que são planejadas na vida, que adoram planejar, e nós temos que planejar, mas não sabem lidar com os imprevistos. Então, planejar tudo não significa controlar tudo. Planejar tudo não significa que as coisas vão sair de acordo com o seu plano. Então, essa já vai uma lição para a nossa vida. Porque, mesmo com todo o planejamento, o caminho traz o inesperado. E mesmo com todo o planejamento, a vida, ela traz o inesperado. Ninguém planeja, eu não queria que chovesse, eu queria que o céu tivesse azul. Eu não e o frio, e a dor, e o ritmo, e é muito isso que nós trabalhamos no caminho, né? Então, nós temos um plano, mas pode ser mudado a qualquer momento. Isso é o que eu falava muito lá no caminho o tempo todo, até antes. O pessoal falava assim, como vai ser o dia tal? Eu falava assim, olha, se o tempo estiver assim, nós vamos fazer assado. Se chover, nós vamos fazer de outro jeito. Então, eu tinha vários planos sobre o próprio caminho, mas eles poderiam ser mudados a todo momento. E foram mudados, dependendo do dia, dependendo da hora, dependendo do que acontecesse. E a grande parte das pessoas tem dificuldade e sofrem quando a gente tem mudanças de plano, mudanças de planejamento, tá? Muito bem. Paralelos com a nossa vida, né? Liderança. Planejamos, mas não controlamos o mercado. Uma venda, eu planejo a minha venda, eu planejo a apresentação, eu não controlo a decisão de um cliente. Muitas vezes na vida, na família, você ama, você faz tudo por alguém, mas você não controla as escolhas do seu filho ou dos seus filhos. Então, eu controlo sim, controla até um certo momento, até um certo ponto. Então, é saber lidar com o que vai vir pela frente. Tá? Então, acho que a maior lição central, né, que na vida também a gente se prepara para muitas coisas, mas a gente não consegue controlar os acontecimentos que estão externos. E acho que aqui um planejamento é importantíssimo em tudo, mas ele não elimina o inesperado. Planejamento, ele prepara você para lidar melhor com eles, lidar melhor. Então, o caminho muda, a pessoa muda e é preciso aprender a se adaptar. Ponto importante que eu vejo no caminho, outro ponto, outra metáfora, outro paralelo. Pausa também é estratégia. Parar muitas vezes é estratégia, parar não é desistir. No caminho, às vezes, é preciso parar. Você precisa parar, às vezes, para respirar. Você precisa parar para ajustar uma mochila, para trocar uma meia, para cuidar de uma bolha. Você precisa parar, às vezes, para pegar e beber água. Você precisa parar para chorar, às vezes para silenciar. E tem gente que entra numa ânsia, num desespero, caminha, não respira, não ajusta a mochila, deixa a meia molhada, não bebe água. E eu vejo essa pessoa na vida assim também, atropelando tudo. Então, pausa, pessoal, não é fracasso. Não continuar depois da pausa é fracasso. Então, parar às vezes. Mas você vai parar, fala assim, não, eu não estou desistindo, eu estou parando. Eu vou me reorganizar. E muitas pessoas que eu conheço, muitas até aqui no grupo, estão precisando um pouquinho de uma parada às vezes, para se reorganizar. Lembra,
não continuar depois, aí sim é fracasso. Quantas vezes a gente entra numa rotina profissional, na empresa, no trabalho, fazendo as coisas, e parece que quanto mais as coisas dão errada, mais coisas eu quero fazer, e mais coisas eu quero fazer, e parece que mais coisas dão errada. Às vezes eu preciso parar, rever estratégia, ver por onde eu estou caminhando, evitar prejuízos. Isso é assim na vida. Talvez talvez tenha uma bagunça na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. Sabe o que vocês precisam fazer? Parar. Parar para conversar. Parar para pôr os pingos nos is. Parar para se reorganizar. Parar para evitar rompimento. A vida emocional é assim também, pessoal. Você precisa parar para se escutar. Precisa parar antes que as coisas fiquem piores. Então, desistir é abandonar o destino. Desistir é abandonar o destino. Descansar é cuidar de si para poder continuar. Outra lição. Lembra que daqui a pouquinho eu vou fazer a gente vai fazer um mega sorteio, dar um presente para todo mundo que está aqui. A comparação e o ritmo. Isso acontece no caminho, mesmo as pessoas falando que não, né? Acontece sim, é intrínseco do ser humano, se comparar, olhar o seu ritmo, querer se comparar ao outro, e cada um, na vida é assim, galera, cada um tem seu passo, cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu tempo, e no caminho sempre vai haver alguém andando mais rápido, sempre, vai ter sempre alguém andando mais devagar, mas a pergunta não é quem chegou primeiro, a pergunta é quem chegou inteiro. E esse é um paralelo com a vida, né? Na carreira, muitas vezes, cada um tem o seu tempo. Não adianta comparar com o vizinho, não adianta comparar com a empresa do lado, não adianta comparar com outro profissional. É assim na vida. Na família, quantas comparações de ritmo. Ah, mas o meu mais novo é assim, o meu mais velho é assado. Fulano, meu sobrinho é assim. Cada um tem seus vínculos, cada um tem seu tempo de amadurecimento, cada um tem o seu tempo de vida. Para de comparar. Na vida, a comparação, ela te rouba da presença. Então, cuidado, que velocidade, ela até impressiona. Ela impressiona, mas constância é o que transforma. Guarda essa pequena frase, a velocidade, o ritmo, velocidade, em tudo na vida. Pode até parecer impressionante, nossa, mas a transformação, ela vem quando existe a constância, fazer sempre, cuidado, e lembrando das paradas, do planejamento, do peso na mochila, de tudo que a gente falou até agora. Agora, próximo tópico, encontros no caminho. Isso é legal, ninguém caminha sozinho, mesmo quando caminha em silêncio. É muito legal, às vezes nós estamos em silêncio, estamos lá, mas nunca estamos sozinhos, porque o caminho também é feito de encontros. Encontros com pessoas diferentes, com nacionalidades diferentes, com histórias diferentes, com dores diferentes, com motivos para estar ali diferentes. Isso é uma riqueza enorme. E o que eu gosto de fazer um paralelo, né, com a nossa vida, é que às vezes a pessoa caminha ao nosso lado, ela não vai tirar a nossa dor, mas ela nos ajuda a lembrar que a gente não está sozinho. Por isso que eu valorizo demais se você tem alguém assim do seu lado, sabe? Um grande amigo, um irmão, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa. Muitas vezes estar ao lado de alguém não vai tirar a dor dessa pessoa, porque não dá. Mas só de estar ali, ela lembra que você não está sozinho. E muitas vezes é isso que a gente faz aqui em casa, né? Às vezes a Raquel está passando algum momento difícil, ou eu estou passando algo que é uma dor minha. E a gente olha, ou ela olha e fala assim, olha, eu estou aqui. É só isso. E isso é importantíssimo. E isso basta, né? Na empresa, equipe para mim é isso. Cara, às vezes tá ruim, tá difícil, tá doído, mas sabe, o time fala, galera, a gente tá aqui, a gente tá junto, né? Família, para mim, vínculo é isso.
não é você resolver o problema do outro, não é você tirar a dor do outro, não é você aliviar a responsabilidade do outro, mas dizer assim, eu tô aqui. Amizade é isso. Então, existem pessoas que não vão carregar a nossa mochila, mas elas tornam o caminho mais possível na nossa vida. Isso acho que é algo que a gente tem que valorizar demais, é um aprendizado incrível. E a cada, são 15 anos fazendo lá o caminho, e eu encontrei tantas pessoas assim, que eu faço paralelos com a minha vida. Eu tenho muita gente assim na vida. Muita não, mentira. Mentira, não é muita não. Algumas boas, um bom tanto de pessoas que não carregam minha mochila. Mas elas tornam meu caminho mais possível, mais fácil. Então, um insight que me veio, você não tem que carregar a mochila de ninguém, mas tem que estar do lado da pessoa, né? E a grande chegada em Santiago, o destino, ele importa sim, mas a transformação é o que acontece no caminho. E na vida é assim também. O destino que a gente vai ter nessa vida, ele é importante, claro, a gente saber para onde caminhar, saber para onde eu estou indo, mas o que vai valer mesmo é quem você vai se transformar nessa jornada, né? Nessa caminhada. E a chegada na catedral é muito emocionante, né? Mas a grande transformação não acontece lá no último dia, lá no último passo. A transformação aconteceu na chuva, a transformação aconteceu na subida, na dor, naquela parada, naquela pedrinha retirada, num silêncio, no seu encontro, numa decisão de continuar. É ali que você se transformou. E a vida vai ser assim. Não importa se você vai ser milionário, se você vai ter uma conta bancária enorme, se você vai conquistar bem materiais. Isso é lindo, a gente corre atrás disso, faz parte da nossa vida. É importante todas as conquistas da nossa vida. Mas o que vai valer é quem você se transforma. Na chuva, no silêncio, no encontro, na dor. Santiago é um destino, mas o verdadeiro treinamento é tudo aquilo que vai acontecer até você chegar lá, né? A gente tem muitos relatos das pessoas, né, que tratam o caminho como uma jornada de fé, reflexão, renascimento, autoconhecimento. É meio que uma revisão da própria vida, mas você não precisa ir até lá para fazer essa revisão. E o fechamento motivador, né? A gente, talvez o maior ensinamento do Signa 3 seja esse, né? Que a vida é o caminho. A vida é exatamente o caminho. Precisamos ter um objetivo, precisamos ter planejamento, precisamos ter preparo, precisamos ter coragem e constância. Mas também precisamos ter humildade. Humildade para ajustar a nossa rota. Saber, entender que não somos tão bons assim. Entender que não somos tão demais assim e que somos falhos, que somos vulneráveis e que precisamos de ajustes na nossa rota. É muitas vezes ter a leveza na vida para tirar o peso da mochila, sabe? Maturidade para parar quando for necessário, mas ter muita força emocional para continuar mesmo quando o plano muda, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Porque no final, Santiago não é só um lugar. Ele representa aquilo que cada um de nós deseja alcançar. Talvez uma empresa mais madura, uma família mais presente, uma vida mais leve, uma liderança mais consciente, uma versão mais verdadeira de nós mesmos. E talvez a pergunta final não seja: você quer chegar? Não, essa não, mas quem você precisa se tornar para que você consiga chegar até lá. Esse é o recadinho que eu queria trazer, os paralelos que eu queria fazer com vocês. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Concordo com o parar. Muito importante, Percy, você sabe disso, né? Paulão mostrou o peso que carregava, Percy, da frase, não esqueça a sua frase, o caminho não é só caminhar. Claro que não, Percy, claro que não. É isso mesmo. Para observar, legal, Ana, os encontros que vivi me mostram que estava no caminho certo, Martinha, Érica, legal, a Lu, sempre ensinamentos maravilhosos, mudei. Que bom, Lu, gratidão. Então, como que vai funcionar agora?
Primeiro, eu queria agradecer esse tempo. Ó, cumpri meu tempo, tenho mais 5 minutinhos com vocês. Muito obrigado, espero ter sido importante, espero que esse paralelo do caminho com a vida tenha trazido algum recado importante para vocês. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer um sorteio, a Marta aqui, ainda estou extasiada, isso vai ficar muito tempo. Nós vamos fazer um sorteio para o Signa 1 de maio, para você presentear alguém, tá? E que sorteio é esse? É uma vaga para o treinamento de 100%, não tem custo nenhum, uma vaga 100% para o treinamento. O único custo que quem ganhar a vaga tem é da sua própria estadia, que isso não tem a ver com a Signa, isso tem a ver lá com o próprio hotel, é diretamente lá com a sua estadia durante o sábado, a sexta e o sábado lá no hotel conosco, tá? Então, como que vai funcionar esse presente que nós vamos dar para você? Eu vou pedir para você só escrever no chat, daqui a pouquinho escreve ainda, eu quero, tá? Eu quero participar. Por quê? Porque tem muita gente aqui no grupo, que eu sei, que não tem ninguém, talvez para levar em maio, talvez em maio você já tenha um compromisso, aí não vai adiantar você ganhar a vaga e perder a vaga. Então, se você tem alguém que você quer presentear, que você quer muito que participe do treinamento, agora em maio, na próxima sexta-feira, você só escreve no chat eu quero, que nós vamos separar esses nomes de quem colocou eu quero. Agora pode escrever já, tá? E aí amanhã eu faço um sorteio ao vivo e posto no meu Instagram, tá? Porque eu não consigo sortear aqui por causa do YouTube. Então é só colocar, olha lá, o Percy colocou eu quero, o Sandro colocou eu quero. Então vocês vão participar do sorteio, tá? 2 ou 3 vai ser fácil. Ó, tá aumentando, ó, tem bastante gente. Lembrando, Patrícia, eu quero, Reinaldo, eu quero. Isso, o pessoal da equipe já está anotando, tá? A gente vai anotar o nome de vocês. E amanhã a gente vai fazer um sorteio pelo aquele sorteador digital e avisar quem de vocês foi presenteado com uma vaga 100% para o Signa 1. Quem sabe o valor disso são alguns milhares de reais aí, né? 2.500 mais ou menos reais, uma vaga para o Signa 1, e é um presente do caminho. Eu sei que esses sorteios, assim, eles caem na mão certinha, eles vão cair na mão de algum dia. Se você ganhar, é porque ele era para ir na sua mão nesse dia, nessa hora. Se não for você o sorteado, é porque não era para ir para sua mão, não era a hora ainda. Ele sempre dá muito certo. Sempre as pessoas que ganham no sorteio, quando vão para o Signa 1, falam, poxa, eu ganhei um presente, uma pessoa me deu. E a gente olha e fala assim, foi transformador na vida daquela pessoa. Porque eu acredito que o cara lá de cima, ele sabe para quem ele deve entregar esse presente, tá bom? Então, amanhã, a gente vai pôr todos esses nomes, vocês vão ver o sorteio, tá? Do mais, olha só, 20 horas e 28 minutos, ó. Um beijo no coração de vocês, que delícia encontrar vocês. Daqui a 15 dias, estamos de novo aqui no meu YouTube. Então, compartilha esse vídeo, compartilha a minha página do YouTube, clica no sininho para você, todas as vezes que eu estiver ao vivo, você receber uma notificação avisando, ó, o Fernando está fazendo uma live, porque quinzenalmente eu vou estar aqui com vocês. Tá legal? Ó, beijo. Ó, tem gente viajando aqui, 1h da manhã. Tem gente ainda pela Espanha, perdido por aí. Galera, beijo no coração, tá bom? Valeu!